Hola, hola, buenos días. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio al conversatorio del día de hoy. Les recuerdo que este es el ciclo de conversaciones en ciencia abierta y ciudadana de la Universidad de Los Lagos, organizado por el Laboratorio de Ciencia Ciudadana de la ULAGOS. Este es un ciclo que busca, o cuyo objetivo es un poco atraer los diferentes temas asociados tanto a la perspectiva de ciencia abierta, así como también de la ciencia ciudadana en términos de sus discusiones, su metodología, su perspectiva. Y es un ciclo que comenzamos hace un mes y que nos reúne todos los meses de aquí hasta fin de año, y donde intentamos traer diferentes perspectivas, diferentes visiones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, principalmente enfocándonos en el sur del continente y en el sur global. Eh, bueno, en esta ocasión, este webinar, el tema de hoy es ciencia abierta en América Latina, y tenemos, bueno, el gusto de estar con Sarita Albagli, que nos acompaña desde Brasil. Sarita Albagli es investigadora del Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología. Además es coordinadora del Laboratorio Interdisciplinar sobre Información y Conocimiento, el LINC. Bueno, es profesora del programa de posgrado en Ciencia de la Información de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Bueno, es socióloga y doctora en geografía, y además es profesora visitante del Laboratorio de Ciencia Ciudadana de la Universidad de Los Lagos a través de un proyecto ANID-MEC, que bueno, iba a comenzar durante este año, pero a causa de la pandemia en la que estamos viviendo, se retrasó, y esperamos que podamos concretarlo en el año que viene. También está con nosotros Alan Yu Iwama. Alan es investigador postdoctoral del CEDER de la Universidad de Los Lagos, también es miembro del laboratorio, eh, que también trabaja con ciencia ciudadana y proyectos de adaptación al cambio climático. Ahora lo perdimos, espero que se conecte nuevamente. También está en Brasil, es ingeniero ambiental, ahí está de nuevo, y doctor en ambiente y sociedad. Recordarle a los asistentes, los espectadores de este webinar, que la estructura es una conversación abierta donde ustedes, los panelistas, o sea, perdón, los espectadores, pueden hacer sus preguntas por el chat a los panelistas, o algún tipo de comentario que quieran hacer, participar de la conversación. La pueden hacer por el chat, y al final, los últimos 15 minutos de este diálogo, vamos a abrir y van a poder interactuar a través del chat con los panelistas. Nosotros haremos las preguntas. Eh, bueno, saludos a ambos, Sarita, Alan. Hay unos ruidos por ahí, aquí también hay una construcción en mi casa, se juntaron las construcciones de Río de Janeiro, ¿no, Sarita? Y aquí en Osorno. Así que si hay algún ruido, ese es el motivo. Me gustaría comenzar con Sarita. Recordarle a los auditores, a los espectadores, que vamos a intentar hacer este diálogo en portugués y en español. No, intentaremos no caer en el portuñol. Y después este video va a ser grabado y le agregaremos subtítulos, porque preferimos que Sarita nos responda mejor en portugués. Va a ser un portugués divagar, más lento, para que podamos entenderlo. Y luego en el video que va a circular por YouTube pondremos los subtítulos. Dicho eso, Sarita, me gustaría que nos pudiera un poco poner en contexto y en perspectiva esta idea, este concepto, esta visión acerca de la ciencia ciudadana, perdón, de la ciencia abierta. ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuáles son sus principales vertientes? Un poco colocar en contexto para luego después ir en materia con unos detalles de algunas preguntas. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e pela oportunidade de finalmente a gente começar essa interação mais próxima no laboratório da Universidade de Los Lagos. Infelizmente eu já deveria ter estado aí, mas enfim, né? A vida é cheia de surpresas.
Eu vou falar um pouco, então, sobre a ciência aberta, depois nós vamos falar um pouco sobre ciência cidadã também, mas eu acho que é importante primeiro situar assim, o contexto, né, em que esse movimento ele emerge. Primeiro, nós caracterizamos a ciência aberta como um movimento social e que é composta de outros movimentos. Né? Da onde ela vem? Ela vem justamente da passagem, na virada do século XX para o século XXI, onde a gente tem uma possibilidade de uma produção ampla, circulação ampla, de colaboração na produção do conhecimento e da ciência em particular, por um lado, e, por outro lado, nós temos o fortalecimento e enrijecimento dos mecanismos de direitos de propriedade intelectual, em nível internacional. Então, os direitos de propriedade sobre os bens materiais, eles vão se aproximando cada vez mais, ocupando o espaço também dos chamados intangíveis, que é conhecimento, informação, cultura. Então, é como Elinor Ostrom, ao falar dos comuns, ela diz que o comum e os comuns são um conceito que surge quando esses comuns estão em risco. Né? Então, exatamente no momento em que a ciência, como algo que é parte dos comuns, algo que se desenvolve, melhor se produz à medida que é compartilhada, que é produzida colaborativamente, é colocada em risco por esses chamados novos cercamentos, né? Os cercamentos do conhecimento. Ela surge, num primeiro momento, um movimento pelo acesso aberto às publicações científicas. Foi um momento em que coincide com o surgimento de plataformas digitais, das revistas eletrônicas, mas também de crescimento fortíssimo no preço das assinaturas cobradas para o acesso a essas publicações. Então, os primeiros atores que vão levantar a voz em relação a essa barreira ao acesso a esse conhecimento foram os bibliotecários, os profissionais da informação, que sentiram, primeiramente, a dificuldade de acesso a essa literatura científica, que é basicamente uma literatura, um resultado que envolve trabalho gratuito. É o trabalho dos pesquisadores que, em boa medida, são financiados com recursos públicos. É o trabalho dos pareceristas que não ganham absolutamente nada para fazer seus pareceres. Enfim, toda uma cadeia de produção de conhecimento, de resultados, que não tem o menor sentido, sobretudo a partir das novas plataformas digitais, que fazem com que os custos dessa circulação caiam vertiginosamente. É exatamente o momento em que esse acesso ele é mais dificultado por esses preços. Temos uma cadeia de grandes editoras científicas, né? Então tem todo um histórico disso, como há uma forte concentração, criação de monopólios das grandes editoras científicas em nível internacional, e esse monopólio, então, cria, portanto, essas novas barreiras. Né? E aí tem um conjunto de desdobramentos, né, que passam a definir a maneira como o conhecimento científico não apenas é produzido, mas também certificado. São os critérios de avaliação, os critérios de progressão na carreira, os critérios de recebimento de recursos que, de algum modo, ficam atrelados a que os pesquisadores, os cientistas, publiquem em determinados conjuntos de editoras científicas, que são justamente aquelas que têm um peso internacional, mas que justamente criam essas barreiras. Então, o movimento pela ciência aberta, nesse sentido mais amplo, ele é impulsionado, num primeiro momento, pela questão do acesso às publicações científicas. Mas, pouco a pouco, outros ingredientes vão se mostrando importantes para que porque a ciência aberta ela considera que quanto maior essa colaboração e essa circulação ampliada, maior, vamos dizer assim, a produtividade da ciência em termos quantitativos, a velocidade com que esse conhecimento é produzido, porque hoje você pode se conectar globalmente e saber o que está se produzindo aqui e ali, ou seja, a diminuição de repetições, de redundâncias, né?
e outros elementos que são insumos e produtos da produção do conhecimento começam a fazer foco também, parte do escopo do movimento pela ciência aberta. Um deles, que hoje está em grande voga e também não é à toa, é a questão dos dados de pesquisa, né? São os dados que constituem tanto o insumo, são utilizados para você produzir conhecimento, como também são resultantes das pesquisas que são desenvolvidas. Então, se verifica que não basta o acesso simplesmente àquele resultado final de um artigo científico encerrado e que como se aquilo desse conta de toda a riqueza, né, de conhecimento e de informações que são produzidos ao longo de uma pesquisa científica. Então, já havia todo um movimento de dados abertos, dados governamentais abertos. Esse movimento contamina, de certa forma, o mundo científico e todo o movimento pelo acesso aos dados de pesquisa começa a vir. Então, os dados que podem não só validar a qualidade de um determinado achado científico, mas também facilitar a reprodutibilidade dos experimentos científicos, e ainda eles podem ser reutilizados de outras maneiras que não foram a intenção inicial do pesquisador que gerou aqueles dados. A gente vê isso em várias situações, enfim, e, portanto, essa questão da abertura de dados passa a fazer parte da agenda. E aí outras vertentes que não são movimentos que surgem a partir da ciência aberta, mas elas convergem para esse grande movimento pela abertura da ciência, como é o caso dos hardware abertos, né? Depois a gente vai falar nessa pandemia agora, por exemplo, como foi importante, está sendo importante você poder produzir, fabricar equipamentos cujo acesso às licenças, às maneiras de fazer, elas estejam abertas, sejam livres, né? As ferramentas científicas também, que já também tem todo um lastro de tradição no âmbito do movimento pelo software livre, né? Um movimento que foi crucial para inspirar todo o movimento pela ciência aberta. A questão da educação aberta também, que não é só o acesso aos materiais, aos cursos à distância, mas tem toda uma questão da relação, da produção do conhecimento no ensino e aprendizagem com as ações de extensão, de relação com a sociedade, de circulação de conhecimentos. E por aí vai até chegar às questões da ciência cidadã, que depois eu vou falar um pouco mais especificamente sobre isso, mas que envolve justamente essa maior porosidade entre o que é produzido nos espaços, vamos dizer assim, institucionais reconhecidos, certificados de produção de ciência, e aqueles que não estão por fora desses espaços, né? São outros espaços e há um reconhecimento da contribuição desses espaços. Hoje, cada vez mais, também tem algumas outras questões que vão se fazendo presentes. Por exemplo, a questão das infraestruturas, né? As infraestruturas que são aquelas infraestruturas que são necessárias, não só materiais, como é o caso das grandes plataformas digitais, mas, por exemplo, a questão das licenças, que tipos de licença, como é que esse movimento se conecta, por exemplo, com o Creative Commons e todo um conjunto de licenças que fazem com que, para proteger um conhecimento quando ele é aberto, para que ele não seja apropriado de maneira oportunista pelo que se chamava os free riders, né? Aqueles que se valem da produção dos comuns e se reapropriam de modo privado, ou seja, fazer com que um conhecimento que é produzido sobre princípios abertos, ele se mantenha aberto, pode ser reutilizado, modificado, enfim. Então, tem todo à medida que esse movimento de movimentos vai avançando, as agendas elas vão também se mostrando mais complexas, né? Tem uma série de condições que precisam existir para que, primeiro, a ciência e tudo que faz parte dela se dê de maneira aberta, mas também que proteja da vulnerabilidade das aplicações oportunísticas, né? Então, para quê, para quem e em que condições?
Então, hoje a gente está no momento do em que condições, está dizendo que a minha internet está instável, vamos lá. Hoje está sendo um objeto de extensa discussão no movimento pela ciência aberta. Então, eu queria ainda complementar uma questão, que é essa ideia de movimento de movimentos. Quando a ciência aberta ela começa a se expandir para além do acesso às publicações científicas, e para além da ideia simplesmente de acesso, mas também a ideia da coprodução, das formas, das capacitações para os usos também desses conhecimentos, ou seja, não basta você disponibilizar dados, você tem que criar as competências para que esses dados possam ser apropriados também e usados, né? Você tem que proteger os dados também do vigilantismo, dos usos indevidos desses dados, enfim. Você tem, portanto, aí uma série de vertentes que caracterizaram, no primeiro momento, a ideia de ciência aberta como um termo guarda-chuva, né? Como se abrigasse várias vertentes. Então, a figura do guarda-chuva foi muito utilizada. Essa figura é interessante, mas, do nosso ponto de vista, ela não dá conta da complexidade do fato de que não são vertentes que podem se dar de maneira independente. É necessário uma sinergia e, cada vez mais, a abertura de publicações precisa da abertura dos dados, que precisa da abertura das infraestruturas, que precisa das licenças, que precisa da relação com a sociedade. Então, elas não são vertentes independentes, elas fazem parte daquilo que a gente caracteriza como um ecossistema híbrido ou uma rede híbrida, como diria o Bruno Latour, onde você tem aspectos materiais, informais, humanos, não humanos, objetos, coisas, culturas, interesses, jogos de poder, portanto, um conjunto de elementos híbridos que fazem com que esse movimento da ciência aberta possa ou não avançar, né? E é um movimento também que não existe neutralidade nele, né? Você tem interesses, você tem modelos de negócios que começaram a se desenvolver a partir da abertura dos dados e dos conhecimentos. Então, por que os dados passam a ser tão importantes, né? Porque eles são importantes mesmo, né? Porque eles fazem com que, de fato, é um nível de granularidade do conhecimento que é importante você também acessar, disponibilizar, capacitar, etc. Mas a gente sabe também que nós estamos na era dos big data, né? No capitalismo de dados, no capitalismo da vigilância, no capitalismo de plataforma. O certo é o termo capitalismo. Nós estamos inseridos num sistema onde, evidentemente, que há uma disputa entre aqueles que querem ampliar o escopo dos chamados comuns e aqueles que querem privatizar e fazer daquilo grandes negócios. Então, essa uma dinâmica que nós precisamos considerar quando nós avaliamos não só entender o que é o movimento ou os movimentos pela ciência aberta, mas também as questões, os interesses e as estratégias que estão em jogo, né, nessa discussão. Estou falando muito rápido? No, está bien, está cierto. ¿Está bien? Sí, está bien. Sarita, bueno, colocaste varios elementos, fue un gran resumen, un poco de la trayectoria de desarrollo de la ciencia abierta, pasando por sus vertientes. Fue muy ilustrativo este paso desde una ciencia abierta más enfocada tal vez en el acceso a los papers, a los artículos científicos, y un poco todo el sistema de información e intercambio que se construye en torno al acceso y uso de este tipo de información, y cómo se transitó hacia los datos, y a las plataformas, al uso y a la apropiación social de la información científica. Y que claro, que hoy tiene una relevancia, ha tomado una relevancia importante
principalmente considerando todo lo que es la discusión acerca del acceso de datos epidemiológicos sobre la pandemia, los números. Pero a mí me parece que una cuestión central, y ahí me gustaría conectarlo con la siguiente pregunta, es la idea de entender la ciencia abierta como un mecanismo de regulación y manejo de los comunes de la información. Tú mencionaste el trabajo de Elinor Ostrom y cómo en el fondo todo lo que podemos pensar con los sistemas de recursos naturales, las pesquerías, los sistemas forestales, podemos también llevarlo a los sistemas de información. Y entender a partir de ahí la ciencia abierta como una propuesta de regulación del uso, acceso y apropiación de este recurso común. Y en ese sentido, tú también colocaste esta idea de cómo las agendas, las diferentes agendas, están siendo de alguna forma o están interactuando en esta red o en esta plataforma, en esta red de interacción, en este ensamblaje también, como diría Latour. Y ahí, en ese sentido, lo que quería un poco que nos comentara era cómo es la agenda actual de desarrollo sustentable, que puede estar atravesada por los objetivos de desarrollo del milenio, por las metas de desarrollo sustentable, y cómo también el contexto actual también ha colocado de alguna forma en entredicho si se logra o no alcanzar esas metas y cuál es la efectividad de tener esas metas. Entonces, la pregunta es, en el fondo, ¿cuál es la relación entre este movimiento de ciencia abierta en el contexto de los comunes con las agendas de desarrollo que estaban siendo discutidas hace un año atrás, 2 años atrás, y que hoy la pandemia también coloca en una nueva perspectiva un poco esa agenda? Bom, uma das questões que eu mencionei é ciência aberta, né, em que condições, mas também para quê e para quem. Então, existe toda uma discussão sobre, existe um viés, vamos dizer assim, mais produtivista da ciência aberta, que é importante, ou seja, é necessário, ela é relevante para gerar mais conhecimento e com maior velocidade, mas existe uma outra vertente que diz, olha, isso não é suficiente. Nós precisamos também repensar o tipo de ciência, o tipo de conhecimento que nós produzimos. Então, para quê? Que usos vão ser dados e a quem vai beneficiar, né? Sabemos que ciência e conhecimento científico são chaves heurísticas importantes para enfrentar grandes questões, grandes desafios da humanidade, mas sabemos também que o modelo de desenvolvimento científico que predominou longínquamente desde vamos dizer assim, da transição para a era moderna, de revoluções industriais, mas mais fortemente a partir do século XX, né, foi um modelo de desenvolvimento científico e tecnológico em grande medida responsável, né, por parte das questões socioambientais que nós enfrentamos, os grandes problemas ambientais ou socioambientais globais, né? O agravamento do efeito estufa, da questão da mudança climática, da perda da biodiversidade, da desertificação, da contaminação das águas, enfim, uma série de questões que foram postas, que deixaram de ser questões localizadas para assumir uma dimensão planetária, né? Escolhas foram feitas de matrizes energéticas, de matrizes de produção e consumo, né? Por que em determinado momento a Revolução Verde predominou em relação a uma agricultura que hoje se fala da agroecologia, né? Da agricultura familiar, de outro tipo de modelo, né? Por que determinados padrões de energia predominaram contra modelos mais sustentáveis energéticos? A gente sabe que não foi uma questão de eficiência ou de eficácia desses modelos, mas uma questão de jogos de poder que fizeram com que esses percursos predominassem. Então, uma das agendas que se coloca é: queremos produzir mais ciência, mas queremos também produzir um outro tipo de ciência, né? Um outro tipo de ciência, que depois a gente vai falar desse aspecto, que também converse com outras visões de desenvolvimento, outras perspectivas de desenvolvimento.
Então, essa é uma questão que nos faz conectar diretamente aqui. Queremos sim produzir mais ciência, mas uma ciência para pensar uma outra forma de desenvolvimento que responda a isso que foram chamados, né, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é uma coisa que cresce desde os anos 70, com as convenções globais, onde a questão ambiental ela vai sendo posta na agenda internacional, chamando a compromissos globais, porque são questões que não, ainda que dependam fortemente de ações locais e até individuais, elas só se repercutem se conseguirem alcançar uma dimensão global. Então, esse é um dos aspectos. O outro aspecto é que essas crises, esse conjunto de crises que hoje estão conectadas naquilo que alguns pesquisadores já falam de One Health, uma saúde, ou seja, um mundo saudável, um mundo que é saudável do ponto de vista ambiental, social, econômico, da saúde em si, e também é uma saúde que envolve não só, como eu falei na primeira parte, regiões ou locais, ou seja, tudo depende de todos, e eu acho que essa pandemia colocou isso de uma maneira muito evidente, exige respostas que são complexas e, ao mesmo tempo, que precisam mobilizar um conjunto de atores, né, e que precisam ser rápidas. Então, não é à toa que boa parte de várias dessas vertentes da ciência aberta, e depois a gente vai falar em particular as ações, iniciativas de ciência cidadã, vão sendo focadas, dirigidas para o enfrentamento dessas grandes questões que envolvem os desafios do desenvolvimento sustentável. Então, em síntese, é isso, é dizer que é um outro tipo de ciência para um outro estilo de desenvolvimento que envolve uma pactuação com um conjunto muito mais diverso de atores que vão fazer uso e que vão produzir esse conhecimento. Sarita, antes de pasar a las preguntas sobre ciencia ciudadana, que me gustaría que también ahí Alan pudiera hacer algún vínculo respecto de eso, tal vez nos podrías contar en qué está, o cómo ve el debate, la discusión y las perspectivas de ciencia abierta en América Latina, a partir de tu experiencia. Bom, a América Latina, quando a gente pensa principalmente nos primórdios do movimento da ciência aberta, que é justamente o movimento pelo acesso aberto às publicações científicas, os países da América Latina estiveram sempre numa posição pioneira em relação a isso, né? Por fato de que boa parte da pesquisa aqui, comparativamente a outros países chamados das economias avançadas, contam com recursos públicos importantes, a gente vê também que as revistas, à medida que principalmente que elas foram transitando para esse universo digital, elas sempre se valeram, a maior parte se vale de infraestruturas e de acesso aberto, né? Então, isso é uma coisa que, e pouco a pouco também foi se criando um ecossistema latino-americano, né? Então, você tem ações como o CIE, por exemplo, que é uma coisa que começa da América Latina, o próprio IBIC, que é a instituição a qual eu estou vinculada, que capitaneia um movimento pelo acesso aberto importante, até em vários países latino-americanos, você tem o Redalic, você tem a Melica agora, que surge a partir de um concerto, né, estritamente latino-americano, portanto, a América Latina sempre esteve na vanguarda. Hoje, à medida em que essa agenda avança para outras regiões, né, então, hoje, todos os países e grupos, né, regionais têm agendas para a ciência aberta, a América Latina tem tido um protagonismo muito importante no sentido de qualificar que tipo de abertura a gente quer. Por quê? Um exemplo muito citado é o exemplo do Plano S, da União Europeia, que colocou um prazo, se não me engano, até esse ano de 2020, 2021, para que todas
os resultados de científicos, todas as publicações científicas, fossem colocados em acesso aberto. Só que existe a qualificação das estratégias para colocar esse acesso aberto, elas são muito criticadas pelas iniciativas latino-americanas, porque emerge um novo modelo de negócio que antes você pagava para ler, que era pagamento por assinaturas. Hoje você tem outro modelo de negócio, que é o pagar para publicar, chama os APC, os Article Processing Charge. O autor, se quiser colocar o seu trabalho em acesso aberto, precisa pagar uma taxa para as grandes editoras para que essa publicação fique em acesso aberto. Sabemos que os autores não ganham nada financeiramente, pelo menos diretamente, com as publicações, portanto, tem todo o interesse em colocar essas para que as publicações sejam colocadas em acesso aberto e as grandes editoras se colocam como periódicos de acesso aberto, mas no final das contas cobram essas taxas. São taxas que muito elevadas, né? Tem todo um conjunto de avaliações desses modelos de negócio que são taxas que não correspondem absolutamente, são muito maiores do que os custos, né, que são tidos para fazer uma publicação científica, e acaba que são as agências governamentais desses países que cobrem essas taxas. Na América Latina, o que se diz é o seguinte: olha, esse modelo de abertura não nos interessa, né? Então, a América Latina tem tido um protagonismo internacional muito grande nessa parte do que eu chamo em que condições. Em que condições nós queremos manter a nossa infraestrutura pública firme, né? E para isso nós temos um desafio grande, que é, claro, o declínio de recursos públicos que estão sendo dirigidos para financiar a ciência em todos os nossos países. Então, essa é uma questão, né? Como é que a gente preserva aquilo que foi historicamente, que é o grande exemplo internacional, que é o exemplo latino-americano. Uma outra questão tem a ver com os dados, ou seja, de novo, em que condições? Nós não queremos, os dados hoje, tem a figura que é usada, é o novo petróleo, é a nova, né? A América Latina não quer ser simplesmente uma provedora de dados, não quer simplesmente abrir seus dados para que esses dados sejam reutilizados em outros contextos, para agregar valor a esses dados, tais como se faz, por exemplo, com a produção de commodities, né? Os dados como uma nova commodity. Então, tem toda uma discussão de que abrir tanto quanto necessário, abrir tanto quanto possível, fechar tanto quanto necessário, né? Então, é preciso pensar políticas e planos de gestão de dados, como eu falei logo no início, que protejam esses comuns do conhecimento, que não façam com que nós sejamos um trabalho barato, né, de produção de dados que são depois reutilizados em coisas que vão virar uma patente depois de um produto que a gente vai precisar comprar de volta. Toda essa discussão hoje, em relação à produção das vacinas, ela está uma super discussão, né? E a América Latina tem tido um protagonismo nos fóruns internacionais, né, para colocar essa dimensão, né? Inclusive a questão da propriedade intelectual como uma questão que afeta os direitos humanos, né? Que tem a ver com o enfrentamento dessas questões ambientais, as questões da saúde, a questão da alimentação, da água, da energia, etc. Né? Por fim, na nossa região a gente tem um acúmulo enorme de experimentos que a gente chama de grassroots, de tecnologias apropriadas, de tecnologias adaptadas, de conhecimentos tradicionais das populações locais, etc. Muitos experimentos que vêm dos anos 60, dos anos 70. Então, a gente tem também um acúmulo importante daquilo que vai ser uma das dimensões do movimento pela ciência aberta, que é essa relação de conhecimentos formalizados, avançados, e aqueles conhecimentos que não são devidamente reconhecidos, mas que no enfrentamento desses desafios ambientais globais são considerados primordiais, né? São chamados guardiões, os mantenedores dos comuns, são os conhecimentos das populações tradicionais. Então,
por outro lado, as nossas populações, visivelmente, e esses conhecimentos, né, porque aí existe uma biopolítica, quando você ameaça a existência física dessas populações e dos seus territórios, você também está colocando em risco todo um modo de vida, todo um conjunto de conhecimentos que são cruciais. Então, a gente vê que nós temos todas as condições, nós temos todos os elementos, mas existe uma grande disputa, que é uma disputa política e geopolítica, que nós precisamos enfrentar para que a gente chama de ciência aberta, de fato, tenha um significado para a nossa região. Sarita, ¿me escucha? Sí. Sim. Quería aprovechar el tema que mencionaste sobre, que yo creo que es súper importante sobre la ciencia abierta, pensar como movimiento de los movimientos. Y desde este punto de vista, ¿cómo piensas, por ejemplo, que la ciencia ciudadana podría contribuir dentro de este movimiento para los temas actuales? Es decir, que hoy estamos viviendo el momento de la pandemia, pero hay otros temas mucho más amplios también, como el cambio climático. Quería que comentaste un poco sobre este tema, sobre la ciencia ciudadana dentro de este movimiento de la ciencia abierta. Claro. Então, de novo, a participação de não cientistas na produção de conhecimento não é uma coisa nova, né? Chamados amadores, né? Essa divisão entre cientistas e não cientistas é uma coisa do século XIX. Finais do século XIX é quando o termo cientista é usado pela primeira vez, né? Você tem uma profissionalização da atividade científica, você tem uma institucionalização, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, você tem políticas públicas, mas até então você tinha uma relação muito mais fluida entre ciência, arte, conhecimento, saberes, né? E não cientistas, não parte desse pequeno clube seleto produzindo conhecimentos considerados importantes. Então, é a partir da chamada profissionalização da atividade científica, e aí ganha recursos, ganha um conjunto, e é reconhecida socialmente como uma atividade que merece o apoio público da sociedade, né? E também vira, como eu já tinha dito no início, um elemento importante nesse novo capitalismo baseado no conhecimento, no aprendizado, etc. A partir daí que essa diferença começa a haver essa diferença maior. Então, a ciência cidadã, ela, de algum modo, ela se alimenta dessa ideia da contribuição de não cientistas, mas quando ela adquire o termo cidadão, não é simplesmente ciência amadora e tal, ela já vem marcada por um elemento importante, que é o elemento da cidadania. É o elemento da afirmação de um conjunto de direitos, onde o direito de acesso, produção, né, e coprodução de conhecimentos passa a ser visto como um aspecto importante do exercício da cidadania. Né? O que muda também? O que dá uma outra dimensão para essa questão? Bom, nós temos aí uma questão que é toda uma crise da democracia representativa, né, e que faz com que a soberania do Estado e a autonomia do mercado elas não sejam suficientes para dar resposta a essas grandes questões que a humanidade tem que enfrentar. Então, a participação cidadã ela assume um papel importante, principalmente para a resposta a essas questões que afetam a todos de uma maneira indiscriminada. Então, esse é um outro elemento importante. E a outra questão tem a ver com as novas plataformas digitais, né? Então, hoje, você ter o uso dos dispositivos móveis e você poder se conectar à distância, produzir informação, e à distância, mandar, e nas várias formas, porque a digitalização ela é importante nesse aspecto, você manda foto, você manda som, você manda vários tipos de imagem, você manda geolocalização, etc.
e faz isso de uma maneira, claro, se você não tem acesso, aí começa a ver a questão das infraestruturas, você precisa ter um mínimo de acesso, né, à internet, às redes, mas você também pode registrar sem ter esse acesso e depois, em algum momento, mandar para uma plataforma que vai trabalhar esses dados. Então, a ciência cidadã ela começa a ganhar uma outra dimensão, por esses vários elementos que eu falei, né? E o outro aspecto é que a necessidade de dados e informação para qualquer, hoje, empreendimento científico, ela é muito maior do que era no passado, né? Nós estamos falando de datificação. Então, contar, não há recursos, não há projeto com recursos suficientes para coletar a quantidade de dados que é necessários para grandes empreendimentos científicos. Então, contar com a colaboração de indivíduos, pessoas que estão dispersas no território, que têm conhecimento, aquele conhecimento mais apropriado, que conhece as condições locais, ela passa a ter um valor enorme para os projetos científicos. É claro que também, tal qual a ciência aberta, a ciência cidadã, ela tem várias vertentes, né? E a gente poderia dizer, ela pode ser simplesmente um grande crowdsourcing, ou seja, fazer com que pessoas dispersas possam produzir dados, mas elas não sabem exatamente com que usos, como é que vai ser a disponibilização desses dados, como é que vão ser os benefícios advindos, derivados, associados aos usos desses dados, né? Então, não fazem parte de uma governança desses dados, são apenas por motivos vários, porque projetos de pássaros, então, são amantes de pássaros, quem gosta de observar planetas, projetos de planetas, mas também pessoas que estão a fim de contribuir para questões do seu bairro, da sua localidade, para dar respostas mais rápidas a questões do seu entorno, né? Seja rural, seja urbano. Então, essa é uma vertente. Mas tem uma outra vertente que diz o seguinte, não, que alguns vão chamar de uma ciência cidadã extrema, uma extreme citizen science, né? Ou recuperando um artigo que eu e o Alan a gente está por publicar agora, a ideia do Apadurai, do direito à pesquisa, né? De que certificado, que tem direito a produzir conhecimento que é relevante, né, para situações que todos vivem como cidadão. Certo é que existe um conjunto de iniciativas de ciência cidadã que conversam com várias outras metodologias participativas que já estavam, de algum modo, sendo testadas em vários outros ambientes, né? Então, o que a gente tem visto é que muitas dessas iniciativas estão sendo usadas para questões que vão desde, por exemplo, o enfrentamento da questão da qualidade das águas, né, até a gente teve um projeto importante sobre qualidade das nascentes na bacia do Alto Paraguai, com um projeto do IBIT, né, envolvendo um componente de ciência cidadã, até projetos que têm a ver com adaptação e mitigação da emergência climática, como foi o projeto de pós-doutorado do Alan, né? Depois ele pode contar um pouco, né? Usando de toda essa expertise de atores locais com conhecimento local das implicações e dos riscos e da saída, do enfrentamento dos riscos, por exemplo, dessas situações climáticas extremas. No caso aí, de inundações, que era o caso lá da situação que o Alan estudou. Eu estou envolvido em um outro projeto agora, que é no semiárido brasileiro, que é o enfrentamento das agendas de desertificação, que é uma grande ameaça para os biomas brasileiros, né? Não só do semiárido, mas já vemos que a Amazônia tem uma ameaça de savanização, o próprio Cerrado, agora está se falando do Sul, enfim, tudo isso muito conectado, né? Então, o envolvimento cidadão, seja para produzir os dados que são necessários, para monitorar, para prevenir, para mitigar, para se adaptar aos impactos dessas grandes emergências, é crucial, tanto, como eu disse, para a produção de conhecimento, mas também para o envolvimento dos diferentes atores que precisam estar envolvidos para o enfrentamento dessas situações, né? O projeto do CNPq, que eu vou começar agora, ele é exatamente fazendo ponte aí com toda uma linha do pessoal com quem o Alan vem trabalhando, o pessoal do CEMADEM e tal, que tem a ver com essa reconceituação do que seja situações de emergência e de desastre, né? Porque elas deixam de ser algo que é
delimitado espaço temporalmente, para ser, a globalização coloca esses eventos numa grande dimensão e deixam de ser eventos e passam a ser processos, né? Processos onde a pandemia do coronavírus está ligado à questão da forma como as florestas são tratadas, como todo um estilo de desenvolvimento que faz com que os nossos novos predadores na cadeia sejam os vírus, né? Então, daí se fala, já vivemos outros experimentos, outras experiências de crise, vamos viver outras. Então, a ciência cidadã, e aí a ciência cidadã se alimentando de um conjunto de outras metodologias participativas que vão desde a educação contextualizada, situada, do Paulo Freire, até as novas vertentes das teorias feministas e queer, do diálogo, da convivência, enfim, da coprodução, ela é crucial justamente para o enfrentamento dessas grandes questões, que são locais, por um lado, mas são cada vez mais globais. Sarita, ya mencionaste un par de proyectos, de ejemplos de proyectos en ciencia ciudadana. Quería también que hablase un poco sobre la plataforma que está siendo desarrollada por el BICTI, sobre la plataforma de ciencia ciudadana. Y además, yo creo que parte de todo este proceso de construcción y diálogo de este laboratorio de ciencia ciudadana por Lau Lagos y también la participación con el BICTI, tiene que ver también con un proyecto que fue súper interesante, que fue coordinado por usted, que es el Ciencia Abierta Ubatuba, que trae justamente parte de esta, cómo involucrar de facto la persona que estão vivendo o seu cotidiano. Bom, eu vou começar pelo final, falando desse projeto de Ubatuba, na verdade, parte de uma rede internacional chamada OCSDNet, Open and Collaborative Science in Development, que foi um projeto com financiamento do IDRC do Canadá e de uma agência inglesa chamada UK8, e coordenada pela Universidade de Toronto. E foi um projeto voltado para experimentos de ciência aberta em países do chamado sul global, ou seja, países que não estão situados nas chamadas economias centrais do sistema internacional, e a ideia era justamente ver como é que, se havia aderência de uso dessa abordagem e das metodologias e princípios da ciência aberta para pensar outras formas de desenvolvimento, né? Então, nós desenvolvemos então foram 13 projetos no mundo inteiro, nós temos um vídeo que depois podemos compartilhar aí, se o Alan quiser ajudar e botar, tem também uma plataforma, tem o site do projeto, tem o site do OCSD, com todos os projetos que foram apoiados, e em Ubatuba a gente fez 2 anos de experimentação e de diálogo com os vários grupos locais ali da região, sobre qual seria o significado e a relevância desse conceito de ciência aberta ali, né? Uma área extremamente ameaçada de um ponto de vista, né, de grandes projetos, de especulação imobiliária, turismo predatório, chegada do pré-sal, etc., mas, ao mesmo tempo, uma área com vastas áreas de proteção ambiental, com populações tradicionais indígenas, caiçaras, quilombolas, e também com um grupo de ativistas pelo conhecimento livre e aberto muito vivo, né? Então, foi um laboratório de experimentação importante da gente ver como é que algumas das ferramentas e dos princípios da ciência aberta poderiam fazer sinergia com aquilo que já era praticado no território, e fizemos também, no final, um piloto, né, um protótipo coordenado pelo Alan, do chamado LindaGel, que foi um laboratório de dados geoespaciais abertos, envolvendo as comunidades locais na produção de mapas para lidar com a revisão do zoneamento ecológico-econômico ali. Então, a gente viu que a produção participativa de mapas era um instrumento fundamental para visibilização dos projetos para aquele território, dos projetos que eram invisibilizados pelos mapas
formais tradicionais, né? Então, é um projeto que está todo documentado, tem publicações, fazemos parte de um livro, enfim, e tem um desdobramento que ficou, que a gente chama de um spin-off lá, que a gente acha que foi importante. O IBICT, como eu disse, ele foi pioneiro em criar infraestruturas para as revistas de acesso aberto, através de uma plataforma chamada CE, do Open Journal System. Então, instituições públicas, universidades do Brasil inteiro usaram dessa infraestrutura para criar suas revistas em acesso aberto. O que a gente está estudando, e estamos já bastante avançados, é replicar um pouco essa ideia no campo da ciência cidadã, né? Então, a gente chama de uma plataforma de ciência cidadã, e estamos aí em conversas sobre o nome, não vou aqui fazer um spoiler, porque ainda estamos combinando aí qual vai ser o nome, eu tenho lá minha opinião, outros têm outro, não vou aqui vender a minha, mas enfim. Mas a ideia é a plataforma porque ela não é simplesmente um portal de informação. A gente quer que ela sirva de uma infraestrutura, que a gente chama de uma infraestrutura do comum, para que aqueles que desejem e não tenham as condições necessárias para criar os seus próprios projetos de ciência cidadã possam fazê-lo, né? E também usar dessa plataforma para propiciar aprendizados entre grupos do Brasil, da América Latina, do mundo inteiro, se possível, em cima dos seus aprendizados, das ferramentas, das metodologias, da governança, enfim, tem uma série de desafios quando a gente fala de ciência cidadã, no espírito que a gente gostaria, que é uma ciência cidadã de fato democrática, e que a gente espera que essa plataforma que o IBICT vai disponibilizar seja um campo de experimentação, né? E por que eu acho que ser uma instituição, tem muitas não governamentais fazendo coisas muito interessantes, tem muitas instituições de ensino e pesquisa fazendo coisas muito interessantes, então a ideia não é replicar, nem substituir, nem centralizar, nada disso, é apenas criar uma infraestrutura que ajude aqueles que têm mais necessidade, né, para gerar com autonomia os seus próprios projetos, e porque, em sendo uma instituição pública, como é o caso do IBICT, que é uma instituição já consolidada, a gente acha que essa estabilidade institucional ela também é importante, né? Porque o que a gente vê é que tem muitos projetos de ciência cidadã que eles não conseguem não ter sobrevida, se não tiver, no mínimo, uma infraestrutura básica, né? Então, não conseguem, duram pouco tempo, são interessantes, mas às vezes, principalmente quando são coisas mais comunitárias, não tem o servidor, não tem enfim, não tem todas as ferramentas que seriam desejáveis para esse tipo de iniciativa. Francisco, antes de continuar, solo quería mencionar que compartí los links, los enlaces para el vídeo del proyecto Ciencia Abierta Ubatuba y también el Litoral Norte Datos Abiertos Geoespaciales. Y también, además de la plataforma que la Sarita estaba comentando, sobre la plataforma de Ciencia Ciudadana, que va a estar vinculada a una plataforma que se llama Visão, plataforma que estoy compartiendo ahí también. Acessa los datos públicos también y como Sarita propiamente mencionó, no es sustituir, pero aprovechar lo que ya tiene ahí existente para compartilhamento de dados. Tá? Só uma observação, Alan, eu não sei, cortou um pouco na sua fala, mas, quer dizer, o Visão, não sei se foi isso que você falou, mas eu fiquei com a sensação de que você teria passado a ideia de que o Visão seria a plataforma de ciência cidadã. Não, a plataforma de ciência cidadã não está, não, né? Não. Essa Visão é uma plataforma de visualização de dados que o IBICT desenvolveu e que ajuda justamente a criar a utilização dos dados de bases públicas e a sua geovisualização. Está ainda em desenvolvimento. A ideia é dar autonomia para que cada um que use a plataforma possa ter a sua própria visão dos dados, né? Não pegue um pacote pronto de visualização já dada, mas a nossa ideia é conectar essa plataforma de cidadã com essa plataforma Visão, porque a gente acha que essa ideia da visualização ela é também uma forma de
coprodução, de apropriação social muito interessante. Gracias, Sarita. Gracias, Alan. Hay una pregunta de un espectador. Aprovecho para los espectadores que estén ahora conectados. Si quieren hacer más preguntas, la pueden poner en el chat de todo o mandarlo por pregunta. Es una pregunta para Sarita, de Juan David Reina. Primero dice, obrigado, Sarita. Y la pregunta es, ¿cuáles son las principales barreras para la implementación de los objetivos de la ciencia abierta en las políticas públicas a nivel institucional, principalmente pensando en las universidades y en las universidades públicas? Y me gustaría solo ahí hacer un pequeño link, porque justamente hoy la Agencia Nacional de Investigación de Chile, la ANID, está precisamente también está construyendo una política de ciencia abierta y está en el proceso de consulta pública. Entonces me gustaría unir esas dos, tanto del colega que hace la pregunta desde Colombia y unirla un poco a lo que está siendo discutido hoy en Chile en la actualidad. Muito obrigada. Olá, Davi, bom saber de você. Estivemos juntos aí em algumas situações, inclusive esteve no Brasil para o nosso seminário de encerramento do Ciência Aberta Ubatuba. Bom, tem uma pergunta, tem uma resposta que é muito usual, que é dada, que é o seguinte: é um problema cultural. Os cientistas, os alunos não estão culturalmente preparados, precisam ser convencidos de abrir, de fazer de uma forma mais aberta. Existe uma visão individualista, eu quero esconder o meu resultado. Eu diria, eu não vou subestimar que existe um componente cultural, mas eu diria que esse componente dessas práticas, né, na verdade, eles estão dentro de um framework mais amplo, que é o framework institucional, que eu falei logo no início, né, nesse ecossistema híbrido, ou seja, todos os mecanismos de certificação, de valorização, de financiamento, de ranqueamento, que é a nova moda das universidades e tal, ela acaba sendo feita em prol de uma ideia de uma ciência universal que existe. É claro que existe essa ideia de um conhecimento que pode ser coproduzido em escala mundial, etc., mas a gente sabe que as condições e os critérios são muito diferentes, né? E à medida que o sistema de ensino da pós-graduação crescia porque agora a MEA, pelo menos no Brasil, eu acho que em outros países latino-americanos, a situação não é muito diferente, mas o nosso sistema de ensino público de pós-graduação em pesquisa está extremamente ameaçado, né? Então, assim, se eu tivesse fazendo essa conversa há um tempo atrás, eu diria, olha, o foco todo é a questão dos sistemas de avaliação, certificação e essa ideia de que são padrões internacionais de avaliação. Na verdade, sabemos que não são internacionais, no sentido de que são os mesmos. São padrões de certificação e avaliação feitos em determinados contextos, muito situados, né, que são de experiências de produção científica, de apoio científico, etc., de países de economia mais abastada, vamos dizer assim, e que são vendidos como sendo os padrões internacionais que nós, né, deveríamos seguir. Então, esse é um aspecto que contamina todo o sistema, né, porque, sinceramente, trocar, quer compartilhar, quer colaborar da maneira mais rápida possível, e essa geração mais nova é uma geração muito já vinda, né, dessa cultura das mídias digitais. Então, esse é um aspecto, eu acho que esse é um ponto, para mim, que seria um ponto crucial, né? A forma como a produção é avaliada. Hoje tem toda uma discussão sobre a importância da extensão universitária, uma extensão que não é simplesmente você levar conhecimento para fora, mas você trazer conhecimento também do entorno para dentro da universidade. Então, tem toda uma discussão muito interessante de rever esse conceito de extensão. Agora, mais recentemente, eu diria que tem dois aspectos principais. Primeiro, a questão do financiamento público, para que você não tenha uma universidade que seja cada vez mais um grande escritório de consultoria, de venda
de serviços, etc. E aí sim, você tem toda uma dificuldade de você fazer ciência aberta para isso, mas porque você não remunera, você não estimula, você não cria uma situação para que a universidade não precise ser assim. O segundo aspecto tem a ver com não existe ciência aberta sem democracia no seu sentido mais amplo. Então, se nós vivemos situações de ameaça democrática, né, como nós estamos vendo em alguns dos nossos países, né, e no Brasil a gente vê uma série de retrocessos importantes nesse campo, e aí eu não estou falando só da democracia formal, porque nós elegemos, né, tem as fake news, tem isso, mas fato que a democracia formal, de algum modo, ela operou, né, mas tem várias outras maneiras institucionais, culturais e tal, de corroer, vamos dizer assim, essa ideia de uma democracia mais ampla. Então, esse é um aspecto que certamente ameaça qualquer projeto de ciência aberta, seja no espaço da universidade, seja em qualquer espaço institucional. Então, a gente vê algumas barreiras que a gente já vinha vendo, né, que são barreiras históricas, mas hoje a gente tem essas questões que atravessam, mais uma vez, né, a questão da produção democrática do conhecimento. Juan David Reina nos dice por el chat que en Colombia también está siendo discutida hay una consulta pública acerca de los lineamientos de la política de ciencia abierta para Colombia y manda el link. Qué interesante ver que los países están un poco más o menos alineados frente a esta situación. Paulo Gunaes, bueno, primero dice parabéns para la profesora Sarita, y pregunta, ¿los tratados internacionales y organizaciones, como la Convención de Berna y la WIPO, pasarán a inducir el derecho interno de los países como una forma oficial de apropiación, sobre todo el derecho de autoría, el derecho autoral, derecho de autoría, que es usado para restringir el acceso a la producción científica, como datos y publicaciones? Y ahí él pregunta, ¿no será una contradicción que los países en desarrollo, los países en desenvolvimiento, firmen, asinen estos tratados que les son en el fondo nefastos o problemáticos en términos económicos y también en tecnología? Paulo Guanais está fazendo uma bela tese de doutorado, né? O Paulo Guanais está fazendo uma bela tese de doutorado sobre os direitos de propriedade, sobre os dados de pesquisa, principalmente aqueles dados que são disponibilizados por meio das publicações, né? Porque hoje em dia, quando você publica um artigo, tem como pré-condição em muitos periódicos você disponibilizar seus dados, né? Então, ele está estudando essa questão dos direitos autorais sobre os dados, né? Olha, sim, quer dizer, a gente diz que esse campo institucional é um campo que materializa, num determinado momento, as disputas políticas que estão na sociedade. Então, por exemplo, quando a gente aprovou a nossa lei de propriedade intelectual lá em meados da década de 90, a gente tinha toda uma conjuntura, no caso do Brasil, né, que é o que eu conheço mais, de avanço do acordo TRIPS, né, que foi feito o acordo de direitos de propriedade intelectual, vinculados pela primeira vez à Organização Mundial do Comércio. Então, você vê que impõe uma série de condicionalidades ao comércio internacional que significa você aderir a uma série de mecanismos de proteção da propriedade intelectual. Então, esse foi o primeiro grande fator, né? E fazendo com que houvesse uma pressão pela padronização desses estatutos legais utilizados internacionalmente pelos países. Então, países com situações muito diferentes tendo que adotar o mesmo princípio. A gente sabe que a propriedade intelectual tem um debate grande sobre isso, se ela é promotora da inovação ou não, né? Historicamente, a gente sabe que os mecanismos de propriedade intelectual foram muito utilizados historicamente para consolidar monopólios, né? Então, em países como a Alemanha, Estados Unidos, etc., enquanto algumas áreas econômicas e do conhecimento estavam em plena ebulição, não havia interesse de um grande enrijecimento desses mecanismos.
A partir de um determinado momento, você consolida e dá monopólio aos chamados grandes players, né? Quando esses países impõem no cenário internacional que os países em desenvolvimento estão numa outra situação completamente diferente, né, assumam os mesmos protocolos, os mesmos padrões de propriedade intelectual, certamente você está colocando o que parece que é dando equanimidade, na verdade você está colocando uma barra acima do que, na verdade, interessa aos nossos países, né, porque não nos interessa esse tipo de enriquecimento. Aí você tem o marco, por exemplo, civil da internet, que foi um mecanismo desenvolvido de uma forma extremamente participativa, né, que não cobriu tudo. Então, agora, por exemplo, você tem a lei de dados. Fato é que essas legislações elas são aprovadas, né, e muitas vezes são imposições cada vez mais nesse processo de globalização, mas elas não encerram as disputas políticas. Isso é que a gente precisa entender. O Alan Rocha, que o Paulo conhece muito bem, ele sempre diz o seguinte, que é uma pessoa do direito, muito envolvido com essa questão do copyright, etc. E está trabalhando muito com os dados agora. Existem muitas brechas que precisam ser melhor aproveitadas. O não dito no direito é o campo, vamos dizer assim, de criar novas jurisdições, né? De criar inovações, né? Então, apesar de você ter um cenário extremamente adverso, você tem brechas que favoreceram, por exemplo, a quebra de patentes no caso do medicamento para AIDS no Brasil, que está impondo toda uma discussão no caso da produção de vacina para a Covid-19, enfim. Então, tem há um enrijecimento institucional, mas há muito espaço também para disputa política. Bueno, ya estamos en la hora. Agradezco mucho, Sarita, tu tiempo, tu disponibilidad, todo tu conocimiento. La verdad que fue un momento de aprendizaje. Y bueno, ojalá el próximo año podamos encontrarnos acá en Osorno. Le agradezco a Alan también, desde Brasil. Y dejo invitado a los espectadores, solo para finalizar, comentarles que nos hicieron un par de preguntas asociadas a si el video iba a estar disponible en YouTube, si lo vamos a subir, pero nos vamos a orar un poco porque vamos a poner subtítulos, así que no va a salir de inmediato. Y estará disponible tanto en el sitio web del Laboratorio de Ciencia Ciudadana de la Universidad de Los Lagos, que lo pusimos por ahí, cienciaciudadana.ulagos.cl, y en el canal de YouTube de Ulagos TV. Ahí lo podrán encontrar el webinar del día de hoy. Y contarles también que vamos a seguir el próximo mes con un nuevo webinario. Y haremos también circularemos la información un par de semanas antes para que puedan conectarse. Nuevamente le agradezco a ambos y espero que nos podamos encontrar prontamente en el futuro. Muitas graças e peço desculpa por ter falado. O Francisco não deixou eu falar meu portunhol, estava praticando tanto, mas enfim, fica para uma próxima vez. Eu vou tentar melhorar aí essa minha fala. No, obrigado. Muchas gracias, Sarita. Muito obrigada. Muchas gracias, profesor. Chao. Tchau.